Fala galera, beleza? Enoque Leal aqui para a segunda parte do nosso vídeo agora. Vamos dar continuidade ali na implementação da nossa funcionalidade de upload de imagem, nosso projeto aqui na nossa Car Store, legal? Então, vamos para o vídeo, pega um copo d'água, que esse vídeo vai ser bem extenso. Eu vou tentar explicar aqui tudo no detalhe para que você consiga entender e me acompanhar, mas siga firme, vamos nessa e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. No último vídeo nós fizemos aqui a implementação inicial, ali fizemos a alteração necessária na nossa tabela. Agora estamos prontos aqui para dar continuidade, legal? O próximo passo, seguindo aqui o guia que eu deixei para vocês, ele consiste aqui em adicionar duas novas dependências aqui no nosso POM ali dentro do arquivo de configuração do meio da nossa aplicação. Então eu vou adicionar essas dependências ao nosso projeto, tá? Vou navegar aqui até o pom.xml, vou abrir esse arquivo, vou descer aqui até a última dependência, vou colocar um espaço aqui e vou adicionar essas duas novas dependências aqui ao nosso projeto. Eu vou salvar. Ao adicionar, o meio já identifica aqui, clicando aqui no carregamento, load Maven Changes, ele vai fazer o download para a gente dessas bibliotecas, faz todo o import necessário ali. Já terminou aqui o download e aí estamos próximos para dar o próximo passo. Agora, para que a gente possa continuar, a gente precisa ir lá na nossa classe createCarServlet e vamos adicionar ali três novos métodos dentro dessa classe, muito bem, sendo eles aqui o uploadImage, o checkFieldType e o processUploadFile, tá? A implementação desses três métodos será lá dentro da nossa classe createCarServlet. Então eu vou navegar até essa classe, aqui dentro da SRC, main, Java, Servlet, e vou abrir aqui a nossa classe createCarServlet. Aí temos aqui a nossa classe, né, com toda a estrutura ali que a gente já criou nas últimas gravações aqui e tudo mais. Então vamos continuar. O primeiro método que eu pedi para vocês criar aqui é o método que eu chamei uploadImage, ok? O segundo aqui é o checkFieldType e o terceiro aqui é o processUploadFile. E aí, pessoal, eu vou seguir aqui de baixo para cima, ok? Na sequência. Não tem problema você seguir aqui da forma que eu coloquei, tá? Fazendo primeiro o uploadImage, depois o checkFieldType e por último o processUpload. Eu vou fazer de trás para frente ali só por questão do IntelliJ ali, não ficar reclamando que eu estou fazendo referência para um método que ainda não foi criado, tá bom? Então o primeiro método que eu quero que vocês criem aqui é o processUploadFile, tá? Ele recebe um file itemType, uma instância aqui, e devolve um string, muito bem? Então a implementação desse método, ela basicamente consiste aqui em criar um timestamp, ou seja, pegar a data atual ali, o momento do carregamento daquele arquivo, fazer aqui o replace de espaços em branco, caso exista, né? Então, caso o usuário ali esteja carregando um arquivo que tem espaço em branco no nome, a gente remove esses espaços em branco, deixando ali, né, sem espaços, e concatena ali esse timestamp que a gente acabou de criar, concatena com um hífen, legal? E aí a gente forma aqui o nome do nosso arquivo da forma que a gente precisa. E por último, a gente cria aqui uma variável chamada filePath, que ele pega ali o servlet context e o real path para saber a localização exata ali de onde nossa aplicação está sendo executada. Dentro de uma pasta image, ele vai concatenar aqui com um file separator e o file name que nós acabamos de criar aqui nessa parte de cima. E aí sim, efetivamente, ele escreve ali o arquivo, né, através de um new file, passando o path que a gente acabou de criar. Mas vamos lá. Vamos implementar esse método aí. Então, eu vou criar aqui então um método do tipo private. O retorno dele vai ser uma string e o nome dele eu vou chamar aqui de processUploadFile. Legal. Eu vou colocar aqui um return vazio só para
não ficar com feedback aqui de erro, para que a gente possa seguir. E aí ele recebe aqui um file item por parâmetro, né? Então file item. E eu vou chamar essa variável de file item também. Legal? Muita atenção no import, ok, turma? Então, assim, eu estou implementando aqui, assim que eu digitei o file item, o IntelliJ aqui já deu feedback para fazer o import automaticamente para mim. Se você reparar, subir aqui na parte superior da classe aqui e ver o import que ele fez automaticamente para mim, ele fez aqui do pacote org apache commons file upload, que é justamente aquela biblioteca que nós acabamos de adicionar aqui no nosso projeto, tá? Então, atenção aí, dependendo de qual é a ideia que você está utilizando, se você está me acompanhando aqui com o IntelliJ ou não, essa questão aqui do import ela é muito importante, tá bom? Então, vamos seguir aqui. E aí o próximo passo, eu criei aqui um new date, ok? New date aqui do Java útil, ponto. Chamei aqui o getTime, tá? Que ele me devolve aqui um timestamp da data atual aqui, hora, minuto, segundo, que eu tô fazendo essa chamada aqui, tá? Eu vou atribuir isso aqui numa variável, ok? Eu vou chamar de currentTime, ok? Nós usaremos ela aqui a seguir na próxima implementação. Aí na sequência, eu vou chamar aqui a minha currentTime, eu vou dar aqui um toString nela, porque se vocês repararem aqui, o tipo dela aqui é um long, né? Então assim, o que é devolvido aqui para mim é um long. Eu vou concatenar aqui com o hífen. Eu vou trocar o tipo aqui por long do upper, não vou usar o tipo primitivo. E aí eu consigo acessar aqui o método toString da currentTime. Consigo aqui concatenar ela com o hífen, tá bom? Então eu vou pegar ali o hora, minuto, segundo, milissegundo e vou concatenar ali com o hífen. E o que vem depois desse hífen vai ser o nome do arquivo de fato, né? Então eu vou concatenar aqui mais uma vez, vou chamar o método concat. E aí eu vou pegar aqui do meu file item o nome aqui do item que está vindo, né? Então, vou fazer um getName aqui. E aí, eu vou fazer um replace, muito bem, de espaços em branco, caso tenha, para que, removendo, né, esses espaços em branco, muito bem? Então, é basicamente essa aqui a implementação. Eu crio uma variável que eu chamei de currentTime, que consiste aqui num timestamp. Eu concateno ela aqui com o hífen e adiciono aqui por último o nome do arquivo, removendo aqui em espaços em branco, ok? E aí eu vou chamar essa variável de filename, tá? Eu vou armazenar ela aqui na variável do tipo string e vou chamar ela de filename. Legal. Então temos aqui o filename pronto. Agora eu vou pegar aqui, vou dar um dis e vou chamar aqui o meu getServletContext, legal, para pegar o contexto aqui da minha servlet. Eu vou dar aqui um getRealPath, muito bem. E aí, nesse RealPath aqui, eu quero procurar por img, tá? E aí o que eu vou concatenar nesse img aqui, um file separator, tá? Então vou chamar aqui file, uma constante file separator. E por último aqui, mas não menos importante, eu vou concatenar aqui com o filename que nós acabamos de criar. Muito bem, dessa forma aqui eu finalizo essa parte aqui. E aí eu vou também da mesma forma ali adicionar isso aqui numa variável local, ok? Que eu vou chamar de filePath. Tá? Então esse aqui vai ser o diretório
aonde o nosso arquivo vai ser gravado. Então assim, lembre-se que nós temos aqui um servidor, um servlet container de execução, e esse file path ele consiste aqui, né, em pegar o contexto da nossa servlet, pegar o path real ali, da onde a nossa aplicação está sendo executada, e concatenar aqui, né, o image, concatenando aqui um ifzinho de separação e passando aqui o nome do nosso arquivo, tá? Então vai ser nesse diretório onde aí o nosso arquivo ele vai ser gravado. E aí por último, agora sim estou pronto aqui para chamar o meu file item aqui e vou mandar escrever esse arquivo, fazer um writer aqui, e eu preciso criar uma nova instância de file, tá? Então literalmente ele vai criar um file ali, e onde? Passando aqui o file path, a variável file path que nós acabamos de criar. E aí, por último, o meu return agora sim vai ser do file name. Então depois de ter feito o carregamento aí, feito o upload desse arquivo na minha aplicação, eu faço a gravação e eu retorno só o nome dele, porque o nome dele vai ser gravado lá no banco de dados, com o caminho completo aqui de onde esse arquivo está sendo gravado. Agora eu vou apagar esse return que eu tinha colocado aqui inicialmente, para que o IntelliJ não ficasse criticando aqui nossa implementação. Ele está sinalizando aqui para mim que o file item ele pode lançar uma exceção, tá? Então eu vou adicionar aqui essa exceção na assinatura do meu método, e aí fica tudo bem, tudo bacana aqui. Então o nosso primeiro método ele está implementado aqui, perceba. É muito detalhe, ok? Assim, da implementação ali da biblioteca, de como ela funciona. Eu estou tentando aqui mostrar para vocês a forma mais simples, ok? Nesse primeiro momento ela pode parecer ali até um pouco verbosa, ok? Mas isso aqui é um pontapé inicial para que vocês consigam aí fazer o upload de um arquivo, tá? Não necessariamente só de uma imagem, você poderia fazer o upload de qualquer tipo de arquivo aqui utilizando essas bibliotecas como o file ali da Apache, tá? No nosso exemplo, como o nosso sistema ele consiste ali em uma loja, né, uma lojinha de carro, um catálogo online de carros, a gente vai fazer o upload apenas de imagem, mas você poderia tranquilamente fazer o upload de qualquer tipo de arquivo. Muito bem, então agora vamos fazer a implementação lá do nosso segundo método. Nosso segundo método que é o método aqui que eu chamei de checkFiledType. Muito bem, então vamos lá criar esse segundo método aí. Vou voltar aqui na minha classe. Então, entre esse método que eu acabei de criar aqui, que é o processFileUpload, eu vou aqui criar um novo método que ele vai ser o private. Ele vai ser aqui do tipo void, ou seja, ele não vai fazer nenhum retorno, ok? O nome dele vai ser checkFiledType. E aí ele vai receber por parâmetro aqui um file item, okay, que eu vou chamar de file item também, e um map, ok, que eu vou chamar de request parameters. Vou fazer aqui o import aqui da classe map e tá pronto aqui. Então esse método, ele é do tipo void, ele não tem nenhum retorno. O propósito dele aqui é basicamente verificar o tipo do arquivo que está chegando ali naquela requisição. Então se for um tipo file, vai ter um comportamento que é basicamente chamar aqui o método processUploadFile. Se não for, ele basicamente vai pegar o nome do campo lá, do input, que veio do nosso formulário HTML, e o valor que o usuário digitou, e adicionar nesse map que a gente vai criar aqui. Então vamos lá, primeiro passo, eu vou ter aqui uma validação condicional, tá? Então vou fazer aqui um if, onde eu vou perguntar aqui se o meu file item, ele é um form field. O que aqui significa? Se for um form field, significa que é um campo ali do tipo texto, tá? Texto simples, então não é o nosso arquivo que o usuário está fazendo o upload. Se não for, significa que é um tipo file, por exemplo. Então, se for um form field, se for um campo de texto simples, eu basicamente vou pegar aqui o meu request parameter, que eu recebi por parâmetro, e vou fazer um put, né? Vou inserir ali um item chave valor dentro desse meu mapa, tá? E aí qual que vai ser a chave? FileItem.getFieldName, ok? E o valor dele vai ser o FileItem.getString, que é o valor do texto ali digitado, tá? Simples assim. E aí eu fecho aqui com ponto e vírgula, acabou. Então basicamente estou pegando todos os campos que vem do meu formulário
e adicionando eles dentro do meu map. E aí depois lá a gente vai usar ele no método do post. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender um pouquinho mais no detalhe, tá? E aí, aqui eu quero ter se não, né? Então, se não, aqui um else. Se ele não for aqui o form field, significa que é um arquivo, legal? Então, aí eu quero sim seguir com a implementação ali para fazer o carregamento desse arquivo, né? Então, primeiro ali eu vou chamar ali o meu process file upload e eu vou passar aqui meu file item por parâmetro, legal? Ele vai fazer aqui todo o processo que a gente programou ele aqui para fazer. No retorno dele, ele vai adicionar, vai devolver para a gente ali uma string, lembra? E essa string ela basicamente consiste ali no meu file name, né? O nome ali do meu arquivo de fato. E aí ele avisa para a gente, né, que esse método ele pode lançar uma exceção. Eu vou adicionar essa exceção aqui na assinatura do meu método check file de type. E estou pronto para seguir. Então, quando eu recebo o meu file name aqui, significa que todo o processo ali de upload já foi feito, né? Então, eu já fiz a coleta do timestamp, já fiz a concatenação, já removi ali os campos em branco no nome do meu arquivo, fiz a escrita dele dentro ali do path do meu servidor, legal? E, por último, ele me devolve aqui o nome do arquivo. E aí, sim, né? Por último aqui, mas não menos importante, a gente também vai pegar aqui o nosso request parameter, vai fazer um put, tá? E aí, o put vai ser aqui num campo do que eu vou chamar a chave dele de image, e o valor dele vai ser o quê? O file name que eu acabei de receber aqui, legal? Na chamada do método process upload file, né? Então, se tudo ocorrer bem, o arquivo vai ser gravado, ele me devolve o nome do arquivo, e aí eu coloco o nome do arquivo dentro do meu mapa com a chave image. Então, quando o usuário for verificar ali o meu mapa de parâmetros, ele vai ter um campo do tipo image que contém ali o caminho de onde o nosso arquivo for gravado. Bacana? Então, agora estamos prontos aí para implementar o nosso terceiro e último método aqui, que é a gente chamou ele aqui de upload image, legal? Esse aqui vai ser o método aí que vai ter a responsabilidade de fazer o start aí no nosso processo de upload. Esse, por sua vez, devolve um mapa de string e recebe ali um HTTP Servlet request por parâmetro. Então, vamos começar a fazer a implementação dele aqui. Então, aqui em cima do método que eu chamei de check field name, né? Field name ali, eu vou criar esse método, muito bem. Então, o nome dele é upload image, ele devolve um map de string e recebe aqui o nosso HTTP Servlet request por parâmetro. E ele já está criticando aqui porque eu não coloquei o retorno. Eu vou colocar um return null aqui só para ele não ficar criticando ali a nossa implementação, tá? No final eu removo esse cara aqui, adicionando ali o retorno real. E vamos lá, esse método, o primeiro passo dele aqui é a gente criar um map, que é o map ali que vai de fato adicionar os nossos parameters, tá? Então vou fazer aqui um new hash map, ok? Eu vou usar um hash map aqui nesse exemplo. Eu não vou nem tipar ele aqui e eu vou adicionar essa variável aqui, uma variável local, tá? E aí eu vou chamar ele aqui de parameters. Muito bem. Só que o tipo dele eu quero que seja de string, né? Vai ser um map onde a chave vai ser do tipo string e os valores também vai ser do tipo string aqui, tá? Não quero que seja de object, quero tipar aqui como string. Legal. E aí começa aqui a parte interessante da nossa implementação. Quando a gente chegar ali na alteração do formulário, vocês vão notar que dentro do nosso formulário a gente vai indicar lá que ele é um formulário que submete a requisição que tem ali o upload de imagem, tá? E aí isso vem sinalizado dentro da nossa requisição. Upload de imagem não, desculpe, upload de arquivo, tá? Então dentro da nossa requisição HTTP tem um indicador ali, tá? Que é um parâmetro que a gente vai adicionar no formulário HTML aqui a seguir, que indica se ali tem o upload de arquivo ou não, tá? E aí, como é que a gente faz para descobrir se existe ou não? Não tem fórmula mágica, muito bem, então vamos fazer aqui uma validação condicional, tá? Então eu vou adicionar um if aqui, e aí eu vou chamar aqui o método is
multipart content, tá? E esse método ele recebe aqui por parâmetro a nossa HTTP Servlet Request, tá? Eu vou fazer o import aqui, que ele é um método estático. Então tem a opção aqui import static method. E aí ele faz aqui o import para a gente, veja, da biblioteca aqui Apache Commons File Upload Servlet, ok? E eu vou dar um enter e ele faz aqui o import estático do método aqui, para que a gente possa acessá-lo diretamente, sem colocar o nome da classe, tá? Isso aqui é extremamente importante, fazer aqui o upload aqui, tá? Do lugar correto, para que a gente não tenha problemas futuros lá. Veja, ele fez aqui o import estático para a gente aqui de forma automática. Senão, teria que colocar o nome da classe lá, que é a Servlet File Upload. Mas muito bem. Temos aqui o import estático e podemos fazer o próximo passo. Então, se for aqui um multipart content aqui, ou seja, significa que a nossa requisição HTTP tem um upload de arquivo, a gente quer ter o comportamento, legal? E se não for, a gente simplesmente aqui vai devolver ali o nosso request parameters, tá? Então, se não for, né, vou colocar aqui o meu else, eu simplesmente vou devolver lá, fazer um return aqui do meu parameters. Simples assim, legal? E se for, aí eu quero ter um retorno específico. Eu vou até mover esse return aqui para cá. Legal? Eu quero ter um comportamento específico aqui. Então, se o upload, né, se for um multipart content, ele significa que tem um upload de arquivo, eu quero ter, né, um comportamento e um retorno específico. Se não, eu só vou retornar direto o map que eu acabei de criar aqui, que caso isso aconteça, ele não vai retornar nenhum parâmetro ali, tá? A gente tem a oportunidade aqui de fazer uma implementação adicional para devolver só apenas ali os parâmetros que veio ali do formulário, dado que a gente não tem o upload de arquivo. Tá, mas e aí se não for? Muito bem, isso aqui. Se não for, eu vou criar aqui uma instância, né, dentro de um bloco try-catch, eu vou criar aqui uma instância de disk file item factory, legal? Então eu preciso criar essa instância aqui, vamos lá, vou até copiar aqui para facilitar, vamos lá. Fazer o import aqui também da nossa biblioteca, import class, vou atribuir esse valor aqui na variável local, vou chamar ela de disk file item factory, tá? E aí depois eu chamo lá de novo a servlet file upload, passando essa file item factory, e aí eu faço o parse lá do request, chamando aqui o meu HTTP servlet request, tá? Então vamos lá, vou até copiar essa implementação aqui também para facilitar a nossa vida, para não ter erro de digitação, tá? Isso aqui tudo está disponível, obviamente, na documentação da biblioteca Files Upload, não criei nada aqui na minha cabeça, legal? E aí esse parse, ele devolve aqui, tá, uma lista chamada file items, tá, que é o que a gente precisa aqui. E aí lembra, né, do nosso try-catch, isso precisa estar envolvido aqui no bloco try-catch. Então eu vou até recortar aqui essa implementação, para a gente não ter problema. Vou colocar aqui um try. Try-catch. Colocar aqui uma exceção genérica mesmo, só para a gente poder seguir aqui. E aí, sim, eu vou especificar aqui agora o meu disk file item factory, meu file items. E aí o que acontece? Com essa lista de file items aqui, eu quero fazer uma interação, legal? Quero fazer um for aqui, então, vou fazer um for, onde eu vou colocar aqui a minha lista de file items, que devolve aqui, em cada sua interação, um file item, tá? Que eu vou chamar aqui de item. Muito bem. E aí, para cada interação aqui do nosso laço de repetição, eu quero chamar o meu método lá, checkFieldType, que por sua vez recebe lá um item, né? Um file item. Muito bem. E aí ele faz todo o trabalho que ele precisa fazer. Ele recebe aqui os parameters, recebe o map, que por sua vez lá dentro, internamente, ele vai adicionar aqui os campos para nós.
Então, a cada interação, né, ele vai fazer aqui, verificar lá se o arquivo é um form field, se não é, e fazer, caso seja um arquivo, é fazer o processo de upload que a gente precisa, tá? E aí, se tudo der errado, né, se tudo der errado, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma imagem padrão ali, ok? Para o nosso sistema, porque pensa no seguinte cenário: o usuário ele está fazendo o upload de uma imagem, tudo certinho, só que falhou. O upload dessa imagem não foi possível ser feito, e aí eu não quero fazer o cadastro com a imagem vazia. Quero colocar uma imagem padrão lá para o nosso usuário. Tá? E essa imagem padrão é aquele comportamento que você tem, por exemplo, em redes sociais, onde você cria um cadastro, e aí, criando esse cadastro, você não tem um upload da sua imagem ainda, e aí você tem um avatar, que a gente chama de avatar, que é aquela imagem padrão. Legal? Aqui vai ser o mesmo comportamento, tá? Então, se tudo der errado, se cair aqui no meu cat, eu quero colocar aqui nos meus parameters, né, um campo, ainda assim, né, do tipo image, e o valor dele vai ser um valor que eu vou colocar aqui, image, ou seja, esse arquivo vai estar dentro da pasta image, e eu vou chamar aqui de default car.jpg. Legal? Então, se o processo de upload falhar, eu vou ter uma imagem padrão ali de qualquer forma, tá? E aí, por último, a gente devolve aqui o nosso parameters. Deixa eu só ver qual que é o feedback aqui. Faltou put aqui, né? Parameters, put, o meu image aqui, muito bem. E aí, eu retorno aqui o meu parameters. Então, o parameters ele vai ser aqui retornado de qualquer forma no final, legal? Contendo lá um file item, né? O upload do nosso arquivo, ou contendo uma imagem padrão, tá? E se tudo der errado lá no nosso else aqui, eu devolvo só a lista vazia. Eu posso até remover esse else aqui, não vou utilizá-lo não, mudança de estratégia. Devolvo aqui o meu parameter. E por último, aí sim, devolvo os meus parameters e finalizamos aqui a nossa implementação. Então, o nosso terceiro método está implementado, o upload image. Implementamos aqui também o método check field type e o terceiro método aqui, process upload image. Temos aqui os três métodos que vai nos auxiliar aqui com o processo de upload de imagem, de coleta dos dados. Estamos prontos para dar o próximo passo. No próximo vídeo, vou cortar esse vídeo aqui para que ele não fique muito extenso novamente. No próximo vídeo a gente dá continuidade, onde a gente vai refatorar aqui o método do post e o formulário de cadastro, para que aí sim a gente consiga fazer um teste aqui, selecionar uma imagem, fazer o upload e ver se tudo está sendo cadastrado corretamente no nosso banco de dados. Muito bem? Então, para esse vídeo era isso, pessoal. Muito bem, pessoal, então terminamos aqui a segunda parte do nosso vídeo, parte 2 aqui. Agora no próximo vídeo a gente vai finalizar a implementação aqui, fazer os testes ali, ver se está tudo funcionando bem, como deveria, no nosso sistema aqui, com a funcionalidade do upload de imagem. E se você ficou comigo até aqui, até esse momento desse vídeo, parabéns! Você realmente é um guerreiro, tá afim, uma guerreira aí tá afim de acompanhar comigo esse projeto de ponta a ponta, legal? Então, parabéns, se você curte esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo, um abraço e tchau!